Como médico, eu já vi a mesma história se repetir inúmeras vezes. Pacientes com mais de 60 anos entram no consultório com um olhar cansado, quase sem esperança, por causa de uma dor no joelho que está roubando a vida deles. Eles já tentaram de tudo: comprimidos que só disfarçam a dor por algumas horas, cremes que prometem milagres, terapias caríssimas que, quando muito, trazem um alívio que dura um suspiro. Escuto como essa dor, esse estalo constante, essa rigidez ao levantar da cama de manhã, foi tirando as alegrias mais simples. Ajoelhar para brincar com os netos, caminhar ao entardecer, ou simplesmente subir as escadas de casa sem se agarrar no corrimão, como se a vida dependesse disso. Passam a viver com medo. Medo de cair, de depender dos outros, medo daquela cirurgia de prótese de joelho que eles enxergam como o fim da linha. Mas hoje, eu vou compartilhar com você o protocolo exato com gelatina sem sabor que eu passo para os meus pacientes e que tem devolvido a mobilidade de muitos deles. E não se trata apenas de jogar um pocinho na água quente. Existe um passo-chave, um pequeno segredo que 99% das pessoas ignora e que muda completamente o jogo. Um passo que transforma um ingrediente simples da sua despensa em uma ferramenta poderosa para nutrir suas articulações de dentro para fora. Permita-me me apresentar. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira, o seu médico, e, se você permitir, o seu aliado nessa jornada em direção a uma vida com menos dor. Há anos, eu não me dedico apenas a tratar doenças, mas a buscar soluções reais, acessíveis e com base científica para devolver aos meus pacientes a qualidade de vida que eles merecem. A dor no joelho é uma epidemia silenciosa e a medicina muitas vezes fica só na superfície, controlando o sintoma. Mas eu acredito em ir até a raiz do problema. Acredito em dar ao corpo as ferramentas de que ele precisa para se defender e se reparar. É por isso que eu estou gravando isto, porque essa informação não pode ficar trancada dentro do consultório. Você merece conhecer esse protocolo. Você merece uma chance de lutar contra a dor de um jeito diferente, que trabalhe com o seu corpo, não contra ele. Então, por favor, fica comigo até o fim. Eu não vou te vender nada, nem prometer curas mágicas de um dia para o outro. Eu vou te entregar conhecimento e um plano de ação detalhado, o mesmo que eu ofereço aos meus pacientes, para que você possa assumir o controle da sua saúde, fortalecer seus joelhos e, com sorte, começar um novo capítulo na sua vida. Um capítulo com menos dor e muito mais movimento. A dor no joelho, depois dos 60, vira um inimigo silencioso. Para entender por que esse protocolo pode ser tão eficaz, primeiro precisamos conhecer esse inimigo. O que está realmente acontecendo dentro do seu joelho quando você sente essa dor, essa rigidez e aquele crec-crec que te acompanha? Imagine o seu joelho como uma dobradiça perfeita. As extremidades dos ossos dessa dobradiça, o fêmur e a tíbia, são cobertas por uma camada suave e brilhante chamada cartilagem. Pense nessa cartilagem como o melhor amortecedor da natureza. Ela é lisa e elástica, e o trabalho dela é permitir que os ossos deslizem sem atrito, absorvendo o impacto de cada passo que você dá. Mas essa cartilagem tem um detalhe importante. Ela não recebe sangue diretamente. Ela se alimenta de um líquido espesso, o líquido sinovial, que funciona como o óleo que lubrifica a dobradiça. E o que acontece com os anos? A partir dos 50 ou 60, esse sistema perfeito começa a se desgastar. Isso é natural, mas em muitas pessoas o processo se acelera e dá origem à artrose. A primeira coisa que acontece é que a cartilagem perde água, resseca, fica menos elástica e mais frágil. O amortecedor se achata, a superfície lisa fica áspera, e em vez de deslizar,
os ossos começam a raspar. Esse atrito é naquele som de areia que você percebe ao se mexer. Com o tempo, a cartilagem vai se desgastando cada vez mais, até que, em fases avançadas, pode desaparecer em algumas áreas, deixando osso contra osso. Imagine a dor. Isso provoca uma inflamação muito intensa. O corpo, numa tentativa desesperada de estabilizar a articulação, às vezes cria bicos de osso, os famosos bicos de papagaio, que limitam ainda mais o movimento e aumentam a dor. É aqui que começa o círculo vicioso. A dor faz você se mexer menos. É lógico, não é? Você passa a evitar escadas, deixa de caminhar, fica mais tempo sentado. Mas aqui está a armadilha. O movimento é vida para a cartilagem. Lembra que ela se nutre do líquido sinovial? Quando você se movimenta, bombeia esse líquido para dentro da cartilagem. Se você para de se mexer, está literalmente matando essa cartilagem de fome. E não é só isso. A falta de movimento enfraquece os músculos que sustentam o joelho, como o quadríceps. Esses músculos são o espartilho natural da articulação. Se eles enfraquecem, toda a carga vai direto para a cartilagem já lesionada, acelerando a destruição. Mais dor, menos movimento, músculos mais fracos, mais dano. É uma espiral para baixo. Nesse ponto, o problema deixa de ser apenas físico e se transforma em um peso emocional. A dor vira um ladrão. Roubam-se a sua independência, a alegria de brincar com os netos, a capacidade de cuidar da sua própria casa. O mundo fica pequeno. As escadas viram montanhas. E com o isolamento, muitas vezes chega a tristeza e a sensação de ser um peso para a família. Essa é a verdadeira tragédia da dor crônica. E é por isso que precisamos atacá-la na raiz. Temos que romper esse círculo vicioso. Depois desse cenário, que eu sei que pode parecer um pouco cinzento, chegamos ao ponto de virada. E se eu te dissesse que uma parte importante da solução pode estar agora mesmo na sua cozinha? Que o ingrediente simples e barato que você normalmente associa às sobremesas contém os tijolos que o seu corpo precisa para começar a nutrir e defender suas articulações. Eu sei exatamente o que você deve estar pensando. Doutor, sério? Gelatina? Aquela de sobremesa colorida? Eu entendo o seu ceticismo, de verdade. No início da minha carreira, eu também teria descartado essa ideia como um simples remedinho de vó. Mas a ciência, e principalmente os resultados que eu vi com meus próprios olhos, me fizeram mudar de opinião. Agora, a distinção mais importante de todas. Não estou falando daquela gelatina de caixinha com sabor. Essas são cheias de açúcar, corantes e químicos. O açúcar, para suas articulações inflamadas, é como jogar gasolina numa fogueira. Usar esse tipo de gelatina seria como tentar secar o chão com a torneira aberta. Eu estou falando da gelatina pura, sem sabor e sem açúcar, também conhecida como gelatina incolor. Aquele pozinho quase transparente e sem gosto é, na essência, colágeno cozido. Ele é obtido de tecidos conjuntivos de animais, pele, ossos, cartilagens. E é aqui que começa a parte interessante. O colágeno é o grude do nosso corpo. Mantém a pele, os ossos, os tendões e, principalmente para o nosso assunto de hoje, as cartilagens unidos e firmes. A cartilagem do seu joelho é formada em grande parte por um tipo específico de colágeno. Quando você consome gelatina sem sabor, você ingere colágeno que o corpo quebra em peças menores, aminoácidos. A gelatina é especialmente rica em guanicina e prolina, justamente os aminoácidos que o seu organismo usa como matéria-prima para produzir e reparar o próprio colágeno. Para você visualizar melhor, deixa eu te contar a história de um paciente. Vamos chamá-lo de Seu Antônio. Ele chegou ao consultório com 68 anos, um homem que amava cuidar do quintal e das plantas, mas a artrose severa em um dos joelhos o deixava praticamente trancado em casa.
A dor era a sombra dele. Ele já tinha tentado de tudo. Estava na fila para colocar uma prótese e a ideia o apavorava. Quando eu falei do protocolo da gelatina, ele me olhou com uma mistura de respeito e desconfiança. Doutor, o senhor acha mesmo que uma gelatina vai fazer o que remédios caríssimos não fizeram? Eu expliquei a parte científica, a diferença entre a gelatina pura e a sobremesa cheia de açúcar, e pedi apenas uma coisa. Seu Antônio, me dê 30 dias. Siga o protocolo direitinho. Você não tem nada a perder. Um mês depois, ele voltou. Não estava curado. Nenhum milagre tinha acontecido, mas alguma coisa tinha mudado. Doutor, não sei se é coisa da minha cabeça, mas a rigidez de manhã diminuiu. E ontem eu consegui ficar meia hora no quintal, cuidando das minhas plantas sem a dor me dobrar no meio. Aquilo foi só o começo. 3 meses depois, seu Antônio havia adiado a cirurgia. Ele não saiu correndo maratona, mas voltou a caminhar pelo bairro e a cuidar do que amava. A história dele é um grande exemplo do que nós buscamos. Não uma cura mágica, mas uma mudança de estratégia. Em vez de apenas desligar o alarme da dor, a gente dá um passo atrás e diz ao corpo: olha, eu sei que você está lutando. Está te faltando material para reparar. Aqui estão os tijolos. Agora é com você. A gelatina sem sabor é essa entrega de tijolos. Ela é simples, barata e usada da maneira correta pode ser surpreendentemente poderosa. Agora, vamos ao que mais importa, o como, porque o segredo não está só no que tomar, mas em como preparar. Este é o protocolo exato que eu passo para os meus pacientes. Então, presta muita atenção, porque cada detalhe conta. Primeiro, os ingredientes certos com a qualidade certa. O ingrediente principal é a gelatina sem sabor em pó, a gelatina incolor. Procure no supermercado ou em lojas de confeitaria e confirme no rótulo que está escrito sem sabor e sem açúcar. A ideia é ter a proteína pura, sem aditivos desnecessários. Um detalhe rápido: você também vai encontrar por aí o colágeno hidrolisado em pó, que nada mais é do que um colágeno que passou por um processo para ser mais fácil de absorver. Se você encontrar e couber no seu orçamento, é uma excelente opção. E vários estudos usam doses em torno de 10 gramas por dia para apoiar a saúde das articulações. Mas se não der, não tem problema. A nossa boa e velha gelatina incolor funciona muito bem com o método que eu vou te ensinar. Em segundo lugar, o ativador essencial, a vitamina C. A vitamina C é a faísca que acende o motor da produção de colágeno. Sem ela, o seu corpo não consegue usar bem esses aminoácidos. É como ter tijolos, mas não ter cimento. E como conseguir vitamina C de forma simples? Fácil. Esprema o suco de meio limão ou de meia laranja na mistura. Além de trazer a vitamina C necessária, isso melhora muito o sabor. Depois temos os potencializadores, que são opcionais, mas eu recomendo bastante. A cúrcuma, na quantidade de meia colher de chá, é um anti-inflamatório natural poderoso e ajuda a acalmar a dor enquanto a gelatina nutre suas articulações por dentro. Um truque importante: sempre coloque uma pipadinha de pimenta do reino, porque ela ajuda o corpo a absorver muito melhor a cúrcuma. O magnésio também é um grande aliado para os músculos e ajuda a reduzir a rigidez. Você pode acrescentar uma dose de citrato de magnésio em pó, seguindo as orientações do fabricante. Vamos agora para a dose ideal, a dose que aparece com frequência em estudos clínicos com bons resultados para a saúde articular, gira em torno de 10 gramas de gelatina ou colágeno hidrolisado por dia, o que equivale a aproximadamente a 1 colher de sopa rasa. Se você está começando, eu recomendo que inicie com metade disso, 5 gramas ou meia colher de sopa durante a primeira semana. Isso ajuda o seu sistema digestivo a se adaptar.
A partir da segunda semana, se estiver tudo bem, você sobe para a dose completa de 10 gramas por dia. E é aqui que entra a parte em que 99% das pessoas erra: o método de preparo. Esse é o passo crítico. Não dá para simplesmente jogar o pó na água quente e pronto. Se você fizer isso, vai formar grumos desagradáveis e a gelatina não vai se dissolver direito. É preciso fazer em 2 etapas: hidratar e depois dissolver. Passo 1. Hidratar. Em um copo, coloque os 10 gramas de gelatina. Adicione um pouquinho de água em temperatura ambiente ou fria, nunca quente nessa fase. Mexa e deixe descansar de 5 a 10 minutos. Você vai ver que se forma uma espécie de massa firme, meio borrachuda. É a gelatina que floresceu, ou seja, se hidratou. Perfeito. Passo 2. Dissolver. Agora que ela está hidratada, adicione líquido quente, mas nunca fervendo. Calor extremo pode danificar a proteína. Coloque algo em torno de 100 a 150 mililitros, mais ou menos meio copo de água morna ou quente, como se fosse um chá que você conseguiria beber sem queimar a boca. Mexa com calma até a gelatina dissolver totalmente. Passo 3. Ativar. Depois que estiver bem dissolvida e não estiver mais muito quente, é hora de acrescentar o resto. Esprema o suco de limão ou laranja. Coloque a cúrcuma com a pitada de pimenta do reino. E, se for usar, o magnésio. Mexa pela última vez e está pronto. E quando tomar para aproveitar ao máximo? O melhor horário é em jejum, pela manhã, pelo menos 30 minutos antes do café. Com o estômago vazio, não tem nenhum outro alimento competindo pela absorção, e os aminoácidos chegam mais rápido aonde precisam ir. Outra excelente opção é tomar à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. A gelatina é rica em glicina, um aminoácido que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. E, além disso, durante a noite, o corpo ativa muitos dos seus mecanismos de reparo. O ponto final, e talvez o mais importante, é a constância. Isso não é um analgésico. Você não vai sentir alívio em 10 minutos. Você está nutrindo seu corpo. É preciso ter paciência. Assuma o compromisso de seguir o protocolo todos os dias por no mínimo 3 meses. Alguns começam a notar melhor em poucas semanas, mas os benefícios mais claros aparecem a longo prazo. Não desista. Você está investindo nos joelhos do seu futuro. Agora vamos falar de ciência, com total honestidade. O título deste vídeo usa a palavra repostroy, e eu sei que é uma palavra forte. Como médico, o meu dever é ser claro. Você não vai beber um cartilagem líquido que preenche os buracos do seu joelho como se fosse massa corrida na parede. A biologia, felizmente, é muito mais elegante do que isso. Quando falamos em reconstrução, estamos falando de uma reconstrução funcional. Não estamos criando cartilagem nova do nada, como em um passe de mágica. O que nós fazemos é dar ao corpo os materiais e os sinais certos para que ele otimize seus próprios mecanismos de reparo, desacelere o desgaste e melhore a qualidade do tecido que você ainda tem. Pense assim: quando você toma a gelatina, o seu sistema digestivo quebra essa proteína em aminoácidos, entre eles a glicina e a prolina. Eles viajam pelo sangue e, curiosamente, estudos mostram que tendem a se concentrar com mais intensidade justamente nas articulações, onde são mais necessários. Uma vez lá dentro, eles fazem 2 coisas. Primeiro, funcionam como tijolos. As células da sua cartilagem, chamadas condrócitos, estão o tempo todo tentando reparar o tecido, mesmo que devagar. Quando você oferece um banho de glicina e prolina, está entregando exatamente a matéria-prima que elas precisam para produzir novo colágeno. É como uma fábrica que estava quase parando por falta de material e, de repente,
passa a receber um carregamento diário de insumos. Ela não vai construir uma fábrica nova em outro lugar, mas consegue consertar máquinas, reforçar a estrutura e aumentar a produção. Segundo, esses fragmentos de colágeno também atuam como mensageiros. Talvez essa seja a parte mais fascinante. Eles não são apenas material passivo. Eles enviam sinais que acordam os condrócitos e estimulam essas células a trabalhar mais. É como se o encarregado chegasse na obra e gritasse: "Pessoal, material novo na área. Vamos reforçar as estruturas." Além disso, essa sinalização parece ter um efeito anti-inflamatório, ajudando a diminuir aquele fogo interno que corrói a cartilagem. E isso não é apenas teoria bonita. Existem trabalhos em que o consumo diário de cerca de 10 gramas de colágeno hidrolisado por várias semanas se associa a menos dor e melhor função articular em pessoas com dores no joelho e em pessoas fisicamente ativas. Não é uma cura milagrosa, mas é uma melhora real no dia a dia de dor e rigidez para muita gente, sempre como parte de um cuidado mais amplo. Então, quando a gente fala em reconstruir, está se referindo a um processo real, mais gradual. Nós frearemos a destruição ao reduzir a inflamação. Daremos suporte à manutenção ao entregar às células o material de que elas precisam. Estimularemos a reparação ao ativar as células que fazem esse trabalho. O resultado é uma cartilagem mais saudável dentro do possível e uma articulação melhor lubrificada. Para você, isso significa menos dor, menos rigidez e mais liberdade de movimento. Essa é a verdadeira reconstrução que nós buscamos, a reconstrução da sua qualidade de vida. Ao longo dos anos, meus pacientes já me fizeram todo tipo de pergunta. Antecipar as suas dúvidas é fundamental para que você tenha sucesso. Então, vamos responder várias de uma vez. Primeira pergunta: doutor, eu posso usar a gelatina de morango do supermercado? É que a outra não tem gosto de nada. Essa é a campeã das dúvidas. E a resposta é um não bem firme. Essas gelatinas coloridas são basicamente açúcar, aromatizantes e corantes. O açúcar é inflamatório e vai sabotar todo o processo. Seria como tentar apagar fogo com combustível. Use gelatina pura. Para o sabor, você tem o limão ou a laranja, que ainda trazem vitamina C. E pode colocar uma pitada de canela ou de gengibre, se quiser algo diferente. Segunda pergunta: comecei a tomar e fiquei meio estufado. Isso é normal? Sim. Em algumas pessoas, isso acontece no começo. A gelatina é uma proteína bem concentrada. Por isso é tão importante começar com meia dose na primeira semana, para que o corpo se acostume. Beba bastante água ao longo do dia. Na maioria dos casos, esse desconforto melhora em 1 ou 2 semanas. Terceira pergunta: já faz 1 semana e eu não sinto nada. Isso funciona mesmo? Esse é o erro que faz a maior parte das pessoas desistir. A gente vive na era do tudo para ontem, mas o corpo tem o tempo dele. A gelatina não é um comprimido para dor. É um nutriente de construção. Você está reabastecendo depósitos e estimulando processos celulares que levam tempo. No primeiro mês, talvez você note menos rigidez pela manhã. No segundo e terceiro mês é quando a maioria das pessoas relata uma redução mais clara na dor. A partir dos 3 meses, os benefícios tendem a se firmar. A palavra-chave é paciência e constância. Encare isso como parte da sua rotina, como beber água. Quarta pergunta: doutor, eu sou vegetariano ou vegano, o que eu faço? Pergunta essencial. A gelatina é de origem animal, então ela não é uma opção para você. Existe o agar-agar, derivado de algas, que também forma gel, mas é importante entender que ele não tem o mesmo perfil de aminoácidos e não é fonte de colágeno. A estratégia no seu caso é outra: focar em alimentos que ajudem o corpo a produzir seu próprio colágeno. Isso inclui alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e pimentões. Alimentos com zinco,
como leguminosas e sementes, e boas fontes de proteína vegetal que ofereçam aminoácidos para o corpo, como soja, grão de bico, lentilha, espinafre e outras leguminosas. Quinta pergunta: é melhor usar o pó de gelatina ou fazer caldo de ossos em casa? Preparar o próprio caldo de ossos é ótimo, é quase uma versão premium do protocolo. Ao ferver ossos e cartilagens por várias horas, você extrai colágeno e um monte de minerais e outros compostos úteis. O problema é que isso dá trabalho e é difícil saber quanto colágeno tem em cada porção. Já o pó é rápido, prático e a dose é sempre a mesma. O meu conselho é simples: comece com o pó, pela praticidade. É muito mais fácil ser constante com algo que leva 5 minutos. Se você se animar, pode acrescentar o caldo de ossos 1 ou 2 vezes por semana como reforço. Sexta pergunta: se eu parar de tomar, a dor volta? O desgaste da articulação é um processo crônico. Esse protocolo não cura o problema para sempre. O que ele faz é dar um apoio constante para compensar o desgaste do dia a dia. Se você interromper, é provável que, com o tempo, os sintomas voltem a aparecer. Pense nisso como parte do seu autocuidado de longo prazo. Como escovar os dentes. Você não escova por um mês e espera ficar o resto da vida sem cáries, certo? Nós já caminhamos bastante até aqui. Demos um rosto ao inimigo. Descobrimos o segredo escondido na sua despensa e eu compartilhei, passo a passo, o mesmo plano de ação que uso no consultório. Entendemos que reconstruir não é fazer milagre, mas sim criar um processo inteligente para nutrir e estimular os mecanismos de defesa e reparo do seu próprio corpo. Agora a bola está com você. Conhecimento sem ação não muda nada. A verdadeira transformação começa com o primeiro passo. Por isso, hoje eu quero te propor um desafio. Um desafio de 30 dias. Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo. Compre a gelatina sem sabor e um limão. Pegue um caderno. Hoje, antes de começar, escreva como você se sente. Dê uma nota para a sua dor, de 1 a 10. Descreva a sua rigidez. Anote quais coisas você tem dificuldade para fazer. Depois, inicie o protocolo todas as manhãs, com disciplina e esperança. E, em 30 dias, volte naquele caderno, dê de novo uma nota para a sua dor e, mais importante ainda, registre se existe algo, por menor que seja, que você agora consegue fazer e antes não conseguia. Talvez seja descer um degrau com mais segurança, caminhar um pouco mais no quintal ou ficar em pé um pouco mais de tempo sem sofrer tanto. E então eu quero que você volte a este vídeo e conte a sua história nos comentários. O seu progresso, as suas dúvidas, as suas pequenas vitórias, porque a sua experiência pode virar uma luz para a próxima pessoa que chegar aqui se sentindo desesperada, como talvez você esteja se sentindo hoje. Se essa informação fez sentido para você, eu vou te pedir 2 coisas muito simples. Primeiro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande para sua mãe, para o seu pai, para um amigo, para qualquer pessoa que você saiba que está sofrendo em silêncio. Você pode estar mudando a vida dessa pessoa. Eu quero que você saia daqui com uma coisa muito clara. Você não é a sua dor. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se reparar, mas ele precisa da sua ajuda. Você tem o poder de fornecer as ferramentas de que ele necessita. Você não está condenado a uma vida de limitações. A decisão de começar a reconstruir a sua mobilidade e a sua esperança é sua, e você pode tomá-la agora mesmo. Comece hoje. Dê o primeiro passo. O você do futuro vai te agradecer.